A alta cristologia enfatiza a sua divindade. Quando eu digo que eu tenho uma alta cristologia, eu digo que eu estou pensando em Jesus como Deus. Quando eu digo que tenho uma baixa cristologia, estou pensando em Jesus Cristo como homem. A palavra-chave para a alta cristologia é a palavra pré-existência. Se eu admito uma alta cristologia, eu admito a pré-existência de Jesus Cristo, como muito bem falou João Batista quando apresentou, dizendo: este que vem depois de mim é maior do que eu, porque antes que eu existisse, ele já existia. Nós sabemos, especialmente pelas narrativas de Lucas, que Jesus Cristo era parente próximo de João Batista e que João Batista havia nascido antes dele, era mais velho. E agora surpreende-nos essa declaração do próprio João Batista, dizendo: ele já existia antes de mim. Ele não pensava, o João Batista não pensava apenas em uma existência em carne e osso, mas ele pensava em uma existência dentro do plano da história da criação. Para normatizar aqui nosso estudo do tempo que nos é disposto, eu queria dizer que normalmente a gente estuda a cristologia considerando os títulos que foram aplicados a Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas, mais especialmente no Novo Testamento. 4 títulos estão ligados especialmente a essa alta cristologia. O primeiro deles é o título Filho do Homem. O segundo é o título Kyrios. O terceiro, Logos. E o quarto, Filho de Deus. A pesquisa que nós temos que fazer para obter entendimento é de onde saíram esses títulos. Ninguém olhou para Jesus e disse: eu vou inventar um título para ele. O próprio Jesus não inventou títulos para si. O que houve é que as pessoas que conviveram com Jesus o identificaram com categorias de pensamento que já existiam. Para um judeu que olhava para Jesus, pensava nele como? Poderia pensar nele como um mestre de religião, um rabi, ou como um profeta, e aí estaria enfatizando uma baixa cristologia. Por quê? Porque o mestre de religião era um homem que conhecia a Torá e que a ensinava a seus contemporâneos. O profeta era alguém que falava da vontade de Deus, que poderia até fazer milagres, curas, exorcismos e coisas semelhantes, mas que era finalmente apenas um homem. Quando nós vamos procurar a origem do texto, a origem do título Filho do Homem, por exemplo, nós vamos encontrar que esse Filho do Homem era um personagem muito conhecido na época que Jesus viveu, porque ele fazia parte da literatura presente na Apocalíptica judaica. O que é a Apocalíptica judaica? Era uma série de histórias que eram contadas e algumas foram escritas do período do século II a.C. até o século II depois de Cristo. Desses apocalipses escritos, apenas 2 foram fixados em nossa Bíblia: o Apocalipse de Daniel no Velho Testamento e o Apocalipse de João no Novo Testamento. Mas havia um outro Apocalipse que era tremendamente popular e que, por alguma razão, não foi canonizado, mas que influiu muito na maneira de pensar dos autores do Novo Testamento, que é o chamado Enoque Etíope. É um livro que foi escrito aproximadamente no século II a.C. e que eu julgo que deveria ser obrigatório que cada seminarista o lesse
porque iria ficar surpreso em ver quantas expressões que o Novo Testamento coloca na boca de Jesus Cristo, que até na boca do apóstolo Paulo são expressões copiadas ou assimiladas do Enoquetil. Pois bem, a apocalíptica judaica fala do Filho do Homem. No capítulo 7 de Daniel, encontramos essas expressões. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. O capítulo 7 de Daniel apresentou 4 reinos, que eram reinos caracterizados como animais por sua ferocidade. Em primeiro lugar, o reino da Assíria, o leão. Depois, o reino da Babilônia, o urso. 2 outros animais que representavam o Império Medo-Persa e o Império Helenístico. Depois desses vinha o reino do Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem, que foi inicialmente aplicada a um reino, passou do reino para o rei, da nação para o seu líder. E nós encontramos no chamado Apocalipse de Enoque uma caracterização melhor desse Filho do Homem. Diz assim: ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e como ele outro, cujo semblante assemelhava-se àquele de homem. Seu semblante era cheio de graça, igual àquele dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo e que me mostravam todas as coisas secretas concernentes a este Filho do Homem, qual foi, de onde ele era e por que ele acompanhou o ancião de dias. E ele respondeu-me: este é o Filho do Homem, ao qual a justiça pertence e com o qual a retidão tem habitado. Então, o Filho do Homem era um personagem celestial que habitava com Deus. E mais adiante ele diz: portanto, o eleito, o escondido, subsistiu diante deles antes da criação do mundo e para sempre. Aquele declara que antes que o mundo fosse criado, o Filho do Homem já existia. Portanto, quando a Bíblia identifica Jesus como Filho do Homem, está fazendo alta cristologia, porque está admitindo a pré-existência de Jesus. Diz mais: na sua presença, ou seja, na presença de Deus ele existiu e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor. Lembra que o nosso colega falou sobre a preexistência da sabedoria? Aqui indica, inclusive, uma similaridade muito grande entre a sabedoria e o Filho do Homem, que é a pessoa que corporifica essa sabedoria. E diz mais: na sua presença ele existiu, revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos, pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles odiaram e desprezaram este mundo de iniquidade e detestaram todas essas obras e caminhos em nome do Senhor dos seus Espíritos. Pois em seu nome eles serão preservados e sua será a vida. Naquele dia, os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por causa de suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes, pois no dia de sua angústia e aflição suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem escolhi. Juízo final. O Filho do Homem fará o juízo final, como está lá no sermão apocalíptico de Jesus. A expressão Filho do Homem ocorre 88 vezes nos evangelhos sinóticos e é aplicada exclusivamente a Jesus Cristo.
Não pode haver dúvida de que seu uso está radicado na apocalíptica judaica. Entretanto, a descrição de suas atribuições mostra algumas inovações que não podem ser ignoradas. Além de rei, juiz, executor da justiça de Deus, o Filho do Homem, na pessoa de Jesus, é também um veículo da misericórdia divina, da salvação. Ele traz julgamento, traz pena, mas traz também perdão para os que se arrependem. Estão levantadas 12 casos, que são os seguintes. Em primeiro lugar, alguns colocam que o Kyrios é uma palavra que vem da tradução do Velho Testamento para a língua grega, conhecida como Septuaginta. Os judeus jamais ousavam ler o nome de Deus quando ele estava escrito. E quando eles encontravam o nome de Deus escrito, substituíam a leitura do tetragrama sagrado por Adonai, que é meu Senhor. Os tradutores, então, traduziram não apenas o Adonai, mas traduziram o próprio nome de judeu, o nome judeu para Deus, para a língua grega, por Kyrios. E é interessante, se algum dos irmãos já teve a oportunidade de ler aquela tradução das Sagradas Escrituras feita pelos Testemunhas de Jeová, aquela da capa verde, vão encontrar que eles conseguem alguma coisa assim inovadora. Eles conseguem encontrar o nome Jeová no Novo Testamento. Por quê? Porque quando eles se encontram no Novo Testamento, o texto, a palavra Kyrios, se referindo a Deus, eles não colocam Senhor, mas colocam Jeová Deus. Pois bem, esse título foi dado a Cristo. Uma das razões poderia ser essa: o Kyrios, sendo Deus, é preexistente. Mas há duas hipóteses ainda que dizem o seguinte: Jesus, muitas vezes, quando andava pela rua, ele era chamado por esse nome. Aí usava-se o vocativo Kyrie. Ele ia passando e alguém gritava Kyrie Jesus, Senhor Jesus. E era um tratamento que era dado aos rabinos. E ainda uma terceira hipótese diz que esse nome foi assimilado apenas pelos cristãos da cultura helenística, inclusive porque era um nome muito respeitoso com o qual os súditos do Império Romano saudavam o imperador. A saudação feita ao imperador era Kyrios Kaiser, César é Senhor, que para o judeu e para o cristão soava como César é Deus. Por isso eles não puderam ser, esse uso não foi assimilado para César pelos cristãos. Kyrios aparece 740 vezes no Novo Testamento, referindo-se geralmente a Jesus. O Evangelho de Marcos, mais antigo, nunca usa essa expressão para Jesus. O Evangelho de João a reserva para o Cristo ressurreto. Paulo a usa 163 vezes, na maioria dos casos, para Jesus. E ainda mais, Paulo associa o termo Kyrios a uma expressão que é muito própria dele, que nenhum outro autor do Novo Testamento usa, que é a expressão Christos Iesus, Cristo Jesus. Todos usam Jesus Cristo. Então, com isso, ele quer dizer que o Cristo ressuscitado é Deus, Kyrios, Christos Iesus. O Jesus ressuscitado na pessoa do Cristo é divina. Então é um sinal de alta cristologia também. A outra palavra que é usada é o Logos. Como está nosso tempo? 7 minutos. Então dá tempo. Logos é uma palavra interessante. Por quê? Na linguagem popular, Logos significa palavra. Tanto que
quando foi traduzido para o latim, logos foi traduzido por verbum. Tanto que em várias traduções para o português está lá no Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que ocorre, entretanto, é que essa tradução, esse entendimento de logos como verbo, levou a que se entendesse uma referência à palavra criadora de Deus, tal como aparece no Gênesis. Deus cria o mundo pela força da sua palavra. E aí é fácil entender que a literatura joanina, que faz uso dessa expressão, colocasse Jesus como o Logos encarnado, a palavra de Deus revestida em um corpo de carne. Palavra também pré-existente, já existia antes da criação, então se trata ainda de uma alta cristologia. Acontece, entretanto, que Logos significa mais do que isso. Desde o tempo de Heráclito, um filósofo grego, Logos ganhou uma conotação diferente. Não era apenas a palavra, mas Logos significa também razão, o princípio racional que preside a vida dos homens e do próprio universo, conferindo ordem, beleza e um funcionamento harmônico. É conhecido de todos aqui a figura de Filo de Alexandria. Filo foi um filósofo grego que viveu no século I na cidade de Alexandria, no Egito, e ele é chamado de o Sócrates grego, porque ele empreendeu uma tarefa muito interessante, que é o de harmonizar a filosofia grega com a sabedoria judaica. Ele fez isso usando uma metodologia essencialmente alegórica. Então, Filo, pegando especialmente aquele texto que o professor Jones já fez referência, lá em Provérbios 8, onde está o canto da sabedoria, que disse que quando ele fazia o mundo, eu estava já com ele, era a primeira de suas obras. Então, Filo identificou o Logos do grego com a sabedoria de Deus do Velho Testamento. Então, dessa forma, quando nós lemos João 1,14, que nós lemos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós podemos chegar a uma conclusão muito importante para nós. Em Jesus Cristo estava encarnada a própria sabedoria divina em toda a sua integridade. Sendo assim, ele é divino. E para completar, eu queria apenas fazer uma referência à expressão Filho de Deus. É interessante, o professor Jones já falou aqui que alguns dizem que Jesus é Filho de Deus por adoção, mas não é esse o entendimento que ressalta no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus é Filho de Deus. Entretanto, o reconhecimento da divindade de Jesus, a manifestação dessa filiação, se dá em momentos diferentes para os diversos autores. A literatura mais antiga do Novo Testamento, é a literatura das epístolas paulinas. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Jesus foi revelado Filho de Deus na ressurreição dos mortos. Por isso, Paulo pode lançar aquela cristologia da kenosis, que diz que enquanto Jesus estava em corpo, não dava para reconhecer que ele era Deus, porque ele estava esvaziado. Mas quando ele morreu e ressurgiu,
foi elevado dos mortos, ele ressurgiu com a plenitude da divindade. Marcos, autor do Evangelho mais antigo, diz que Jesus foi revelado o Filho de Deus no batismo. Diz que abriu o céu, veio o Espírito Santo sobre ele e diz: este é meu filho, a ele ouvir. Uma corrente um pouco mais moderna é abraçada por Lucas e por Mateus. Lucas e Mateus dizem que Jesus foi revelado Filho de Deus antes mesmo do seu nascimento físico, no momento da concepção, quando eles declaram que o que está sendo gerado no útero de Maria resulta de uma atuação direta, imediata do Espírito Santo de Deus. Não vamos discutir de onde teria vindo essa interpretação, mas conta-se na história que vários imperadores se diziam filhos de Deus. O próprio Alexandre o Grande, conta-se a respeito dele, que sua mãe teria declarado que um dia ela estava adormecida sobre uma árvore dedicada a Zeus, e que Zeus veio e a fecundou, e dessa fecundação nasceu Alexandre o Grande. De qualquer forma, aqui nós temos uma demonstração da filiação divina desde o momento da concepção. Terminando a série, a literatura joanina faz retroceder essa filiação divina a uma situação de tempo anterior à criação do mundo. Antes mesmo que o mundo fosse criado, o Verbo, o Logos, já existia e já participava da divindade. E mesmo para João, mesmo quando o Logos foi encarnado em Jesus Cristo, ele não perdeu a divindade. João apresenta um Jesus que é sempre divino, sempre maravilhoso, como diz João 1,14, que eu cito para terminar. O Verbo, ou o Logos, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Está aí em 20 minutos, um pouco mais, a alta cristologia, e eu espero que depois tenhamos mais tempo para discuti-la. Obrigado a todos.